és incomparável. Não há outro como tu. Quem consegue ver ou quem consegue sentir, o inimigo tem que abrir mão, irmãos. Quando você declara com a tua boca que o nosso Deus é incomparável, que não tem outro, o inimigo tem que, como dizem hoje em dia, né? Ele vira de costas e fala, não compensa. O nosso santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, a presença dele, a presença do Espírito Santo. Pena que tem gente que não fica ligada, irmãos. Tem gente que se distrai. Tem gente que esquece que nós nos encontramos de quarta, de domingo, para prestar culto. Tem gente que não aprendeu ainda que você vem aqui para prestar culto ao Senhor. Quero dividir com os irmãos a palavra que está em Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22, a partir do verso 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavra, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. E estes dois mandamentos estão sujeitas toda a lei e os profetas. Amém? Até aí, os irmãos, para se sentar. E o Espírito Santo me incomodou demais com esse amarás. Eu recebi um vídeo esses dias de uma pessoa que dá aula em hebraico e ela deu uma explanada nessa palavra amor. Amor para a gente no latim está muito resumido. Está muito pequeno, muito raso. É um amor que se refere a um sentimento, a um carinho. No hebraico, é associado ao ato de entregar, de doar. No hebraico não é só um sentimento passivo. Não é da boca para fora. Se trata de atitude. Quantos aqui amam a Deus? Eu tomei umas pancadas meio firme hoje de manhã, irmãos, no café da manhã. Que, né, só esse amorzinho de coraçãozinho, né? Paixão de adolescente que ama. Eu amo. Primeira briga separa, acabou o amor. Esse é o amor passivo. O amor que Deus pede para a gente, que é o da primeira lei, é o mesmo amor que está em João 3,16. Coloca lá para mim, por gentileza, irmão. Você vai ver que a gente precisa de mudança. O quanto que a gente precisa mudar com as atitudes da gente, com o relacionamento da gente com Deus. Quando você é convocado para alguma coisa que você tem que se pôr diante de uma autoridade, vamos colocar um juiz, uma audiência. Você vai de qualquer maneira, vestido de qualquer maneira, até a postura da pessoa muda. E por que com Deus você não é desse jeito? Você não entende a autoridade de Deus? Você não entende o amor de Deus? Você ainda não compreendeu que no mundo espiritual tem uma hierarquia e isso conta?
conta a seu favor e conta contra você também. A palavra diz que nós devemos ter ânimo, que nós devemos ter coragem. No entanto, a gente desanima, né? Tem pessoa que vem, ó dia, ó azar. João 3,16. Este é o amor que o Senhor se refere, para que a gente, que é o primeiro mandamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que palavra linda, irmão, que falta para a gente. Deu. O que você tem dado para Deus? Vem prestar culto, você traz o quê? Só pede. Não consegue agradecer? Não consegue reconhecer que deu o seu Filho unigênito para para que todos aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Esse é o amor de Deus. E o Espírito Santo perguntou para mim, e aí, Benê, qual que é o seu amor? Qual que é o meu amor para Deus? Posso fazer mais? Posso. Posso melhorar mais? Posso. Os irmãos podem melhorar mais? Está faltando convicção, né, irmãos? Se Deus trouxe você aqui essa noite, eu quero dizer para você que tem espaço para você melhorar muito. Dá para aperfeiçoar esse amor. Assim, eu conversei com uma irmã hoje que ela falou que é quase que para a nossa natureza não dá para chegar, que só vai chegar naquele último piscar de olhos. Enquanto você não dá essa última piscada de olhos, não. Se esforce com o que você tem. Quando perguntou para Jesus, quem perguntou não era um coitadinho que queria saber como é que fazia. Como sempre, Jesus era afrontado. E foi um juiz, uma pessoa que estudou e formulou a pergunta para querer pegar o Senhor no contrapé, achando que ele não sabia. E o Senhor só deu uma resumidinha, pesou o que tinha no coração deles, né, que era os doutores da lei. Nessa época aqui, o que eles faziam? Colocavam uma carga pesada em cima das pessoas e eles mesmos não cumpriam nada. E Jesus disse ele a respeito do amor. E ele disse, você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Seja sincero, irmãos. Quando você vem prestar culto, você se prepara dessa maneira aqui? Com toda a força? Aqui chega caindo de sono. Chega em casa, pega o celular, o olho chega até a brilhar e fica até tarde da noite. Levanta de manhã, sai correndo, sai atropelando as próprias pernas sem agradecer. A gente teve um testemunho de gente que ficou internada e precisou do auxílio do oxigênio. Aí ele percebeu que ele respirava. E ele viu que era caro para pagar o custo do oxigênio. E nós temos de graça. De graça, pela graça, nós temos muita coisa. Só que devemos valorizar. Você pega a herança que você teve do teu pai, ou os gastos que você tem, que seu pai teve com você, você desperdiça à toa, joga fora no lixo? E por que com as coisas de Deus você não tem tanto zelo? Quando você vai comprar um presente para o teu pai, você lembra do teu pai, como ele é? Ou da tua mãe? Ou de alguém que te ajudou muito, você lembra do que ele gosta? E quando você diz que ama a Deus, você entende o que ele quer? Que tipo de amor que ele quer? E não é egoísmo. É que Deus sabe, conhece seu coração no profundo e sabe as mudanças que ele tem que fazer em você para que o mundo
não domine você, para que o pecado não te alcance, não te vença. Deus deu o seu filho, fez o perfeito. Não tinha outra maneira. Você não seria resgatado de qualquer forma. Por que que para Deus, muitas vezes queremos fazer o que dá, o que sobra, o que eu consigo, a minha parte? Será que você está fazendo o que você consegue? Será que você está fazendo a sua parte mesmo? O Espírito Santo me incomodou demais, mas me incomodou num aspecto bom. Quando Deus te confronta com a palavra, Ele quer o teu crescimento. Quantas coisas nós passamos por causa desse amor infantil que nós julgamos ter para Deus. Muitos correm atrás de prosperidade, de coisas materiais, mas não entende que isso também depende do teu amor a Deus. Amar a Deus com todas as suas forças. Ah, Benê, mas eu sou fraco. Ame a Deus com a força que você tem. Ele não está falando para você amar a Deus com a minha força, ou com a força da pastora, ou com a força de algum outro irmão. O tratamento é particular, é com você. É o que você pode. É com toda a sua inteligência. É com toda a sua força. É a primazia que Deus quer da tua parte. E não tem diferença nenhum o resultado da minha força com qualquer outra força. Os 10% do meu dízimo que eu devolvo a Deus tem o mesmo efeito que os 10% de uma outra pessoa. Não importa se é 1 milhão ou se é 100 reais. É a sua força. Deus sempre procura a intimidade, um particular. Ah, Beni, mas eu faço o que eu posso. Eu faço o que dá. O que estão presente aqui essa noite, é claro, Deus está falando que você, na mão dele, você pode melhorar. Você deve melhorar. Buscar a prática do amor. Coloca para mim, irmão, por gentileza, Coríntios 13, do 4 ao 7, por favor. Uma boa referência para você ver se um parâmetro para você alinhar o seu amor, né? Se tiver alguma coisa distorcida que costuma acontecer, pede para Deus te dar sabedoria, né? Vamos na palavra que é mais certo, né? Quando você taca a flecha que tem um alvo, você consegue fazer um parâmetro legal e atingir. Está aqui o seu alvo. O amor é paciente. Seu amor é paciente, irmão? É isso que você tem que estar perguntando para você. Eu amo, mas eu tenho paciência? Você perde a paciência até com Deus. Deus, você não está vendo que não dá desse jeito, desse jeito que eu faço, vai ficar mais fácil. Mas de repente Deus não quer mais fácil para você, porque você é uma pessoa tão bondosa que Ele quer trabalhar na sua vida para que você se fortaleça. Amém? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja. Ele não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Isso é inconveniente, irmão? Não age egoisticamente. Não se enfurece. Aqui ninguém fica bravo, né, irmãos? Mas vamos ler inteiro, ó. Não se enfurece facilmente, tá? Não guarda ressentimentos. Aqui ninguém guarda ressentimento, né? Você guarda, não deveria. Tem uma versão, eu não sei se é judaica, irmão, que
Está aqui, não guarda ressentimento, tá escrito assim, não faz uma tabela de erros. Sabe aquele irmão que erra, mas quando você vai pedir alguma coisa, não vou fazer, não. Você deu aquela mancada comigo lá, vou não. Emprestei a ferramenta para você, você não devolveu, vou não. Não, uma tabela de erros. Ah, Benê, mas não é bem assim, é assim. Passa o 6 para mim, irmão, só para mim ver. O amor não se alegra com a injustiça, né? Eu sabia, eu falei, né? Pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Bom parâmetro, irmãos? Dá para melhorar, não dá? Se a gente procurar aí, cada um cai num desse, né? Eu caí em quase todos, irmãos. E a palavra nos afirma que não adianta uma coisa só. Quando Jesus fala do amor, no final, ele deixa bem claro, né? E toda a lei e todos os profetas estão sujeitos ao amor. Seria bom um exemplo? O que é estar sujeito? Pela lei, a mulher que foi pega em adultério podia ser morta a pedrada. Sim? Poderia. Seria morta a pedradas pela lei. Quando Jesus se abaixa, pelo amor e pela graça, ele diz: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. O amor de Jesus sujeitou a lei ao perdão. A lei está sujeita. Por que ninguém jogou pedra? Porque houve perdão. Está perguntando no seu coração, né? Por que eu não sou sujeito? Por que eu não consigo me sujeitar a esse amor? Pelo mesmo motivo. Porque você não consegue se doar. Ou como Jesus fez com você. Ele aumentou, né, o nível da régua. Ele se doou. Ele perdoou. Benê, mas eu não consigo. É por isso que você está aqui essa noite. O Senhor tem um tratar na sua vida. E muita gente não consegue perdoar, porque ao invés de perdoar, quer julgar a pessoa. Quando você ora o Pai Nosso, você não fala: Pai, me julga e me perdoa. O Pai Nosso é: Pai, perdoa as minhas dívidas assim como perdoa aqueles a quem tem dívida comigo. Ou perdoa os meus pecados como eu também perdoo aqueles que pecaram. Não dá para pegar parcialmente só a doação de Cristo. O seu Cristo morreu na cruz, mas você não consegue perdoar. Você não consegue se doar. Você não consegue atingir esse amor. É difícil. E o Espírito Santo está falando que você vai lutar com isso durante toda a tua vida aqui. E você só vai conseguir quando o Senhor Jesus Cristo voltar no último instante, que você vai piscar para a honra e glória de Deus. Aí é o varão perfeito. Ah, Beni, mas eu sou uma boa pessoa. Eu faço o que me pedem na igreja, o que Deus me pede, eu faço. Eu nem temo nem um pouquinho. Eu falo, Senhor, né? Eu converso com algumas pessoas que falam assim, Deus me mandou, mas por que não manda o outro? E o outro pensa a mesma coisa, o outro pensa a mesma coisa. Imagina o que Deus pensa.
nessa história. A gente tem os profetas aqui na casa e acontece muito disso, né? Não só com os profetas, né? Um simples abrir de culto que tem que substituir, espera que o outro faça. A gente tem que perder essa mania. Tem noção de quanto é prazeroso poder servir ao Senhor? Poder estar numa situação que você está mais próximo, que você está demonstrando amor. Quem é casado aqui entende bem essa parte do amor de doar-se, né? Os homens têm uma forma diferente de pensar da mulher. Não que uma esteja certa e a outra esteja errada. A gente tem que aprender, somar e dividir. Muitas vezes a gente escuta da mulher assim, mas você só trabalha. Mas o cara se mata de trabalhar, né? Muitas vezes a mulher fala assim, mas você não disse que me ama. Você só me falou, eu vi acho que um pregador falando, que a mulher falou assim, você nunca mais falou que me amou. Você só falou que me amou no casamento, depois você nunca mais falou. Ele falou assim, olha, por enquanto, eu não mudei de ideia. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Só que para a mulher, na cabeça dela, é diferente, irmãos. É diferente. Mulher gosta. Gosta de ganhar flor. Mulher gosta de falar que você ama. Só trabalhar é rara a mulher que entende isso. As mulheres mais maduras, as mulheres mais experientes, conseguem entender isso. Arruma uma namoradinha nova aí, ó, você que é jovem, e fica só trabalhando, não dá atenção para ela não, para você ver o que você arruma. E você que é novinha também, só arruma um cara que fala que te ama, manda flor, faz tudo e não trabalha para você ver depois. O que você vai conseguir? Não fecha. O ideal, o certo para a gente é seguir a palavra. É seguir o que Deus. Olha aqui o que Jesus Cristo falou. Você deve amar Adonai, seu Deus. Se a gente for traduzir para o nosso português, o que ele está dizendo? Você deve se entregar para seu Deus. Você deve doar, se doar para Deus. Você deve fazer as coisas que Deus está pedindo para você fazer, que Deus está pedindo para você, mandando você fazer. Aí você está demonstrando amor. Ah, mas eu faço. Parabéns para você. Segundo mandamento é tão importante quanto amarás teu próximo como a ti mesmo. E nesse versículo, nesse mandamento, eu acho que tem gente que se odeia. Porque é para amar o irmão como a si mesmo. No caso, primeiro você tem que aprender a amar você mesmo. Não dá. Ah, beleza. Mas a minha mulher, nem tanto, não é assim, eu não consigo fazer, mas para Deus eu faço. Está errado, irmãos. Mariana trouxe uma pregação aqui, ela tinha até a tabela de tempo, que você gasta, com quanto que você gasta e como você gasta. Lembra? Jesus falou, eu vim aqui aprimorar as leis. Não dá para você fazer uma coisa e deixar outra coisa sem fazer. Não dá para você tomar conta da igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana e não prestar atenção na sua família. Não resolveu nada. Vai salvar a vida de todo mundo e você vai para o inferno. Não adianta trabalhar, como as mulheres dizem, você só trabalha. Não adianta, irmãos. Dá um jeito, arruma um jeito de dar uma atenção, né? De levar para passear. Né? Ah, Benê, mas você não conhece a minha mulher, eu conheço a minha, irmão. Foi ela que eu escolhi, ela que eu amo, você ama a sua e se resolve com ela aí, vê o que ela gosta, se ela gosta de passear, se ela gosta de cachorro, se ela gosta de flor. É a sua mulher. Isso inclui sogra também, viu? É sua. Faz parte do pacote.
E é bom você, quem tem sogra, observa um pouquinho a sogra e aprende, porque geralmente o cavaco não vai muito longe do toco, não. Você pode aprender por experiência. Ah, minha sogra é assim, 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 assim. Provavelmente sua mulher vai ser a mesma coisa, irmãos. Você está rindo, Eliseu? Você está rindo você mesmo. Deus vai abençoar, irmãos. Deus vai preparar uma varoa. Mansa, eu não vi nenhuma ainda, mas... Meu pai tinha um ditado, irmãos, não é bíblico não, mas ele falava que Deus dava o balaio conforme a tampa, né? Se você está casado aí, foi Deus que preparou, irmão. É que você é uma pecinha rara também, você só vai dar certo aí, né? Benê, você está me dizendo que não vai melhorar? Vai sim, irmãos. Profetiza na vida dela, ora para ela, esteja junto. Mostra com carinho, faça se entender. Se ela não entende você, você tem que ver o que você tem que fazer para ela entender você. Mas essa noite, o Espírito quer um particular com vocês. Ele quer abençoar você. Mas você vai receber as bênçãos do Senhor conforme você for aprendendo, se aprofundando com as coisas dele. Se a gente ficar só nesse rasinho, se a gente ficar só no controle, se a gente ficar só debaixo da lei, você não vai atingir o que Deus tem para você. Geralmente quem alcança graças do Senhor é porque se aprofundou mais. E geralmente se você for analisar, é porque a pessoa se aprofundou nisso aqui, no amor. Ela esqueceu das coisas dela e se doou. Ela esqueceu das coisas dela, das dívidas dela e dizimou. Ela esqueceu das coisas dela e foi buscar as coisas do Senhor. Ela esqueceu do particular, colocou o eu na cruz e foi buscar a vontade de Deus. Porque enquanto você busca o controle da sua vida, você perde. Quando você busca o que Deus deixa para você, a palavra que Deus deixa para você, Ele honra você. Nós tivemos muito testemunho aqui de gente que passou apertado. Todo mundo passa, irmãos. Você pode, cada um passa apertado numa situação, é financeiro, é sentimental, ou é com filho, ou é com casa, ou é com carro. Todo mundo passa. Sabe o que é engraçado? Que o problema só é grande quando é seu. Quando é dos outros. Hã? E por que não, a gente não se coloca na posição de mostrar para a pessoa que o problema dele não é tão grande assim? Por que a gente não coloca para a pessoa que ela pode trocar o jugo dela com Cristo? Porque tem coisa que é pesado, irmãos. Tem doença que é pesado. Quando você tem um familiar que está doente, que está na cama, é difícil porque é uma coisa que você não pode controlar. É uma coisa que você tem que depender do Senhor, do amor de Deus. Também é uma situação que você pode mostrar esse amor, que você pode viver esse amor. A nossa compreensão, como eu disse, é rasa demais. Quando Deus tem um particular com a pessoa, Ele vai trabalhar na vida da pessoa. Ele vai chegar nessa pessoa. E aí a gente tem que colocar a fé. A gente tem que colocar a nossa esperança. A nossa certeza que Deus está no controle. Quando está tudo bem, é fácil, irmãos. Quando tem dinheiro para pagar a conta, quando tem alimento, quando está tudo bem. E quando não vai tudo bem? Quando você não consegue enxergar a saída das coisas. Você se lembra que tem um Deus? Você se lembra que você tem um Deus provedor?
Um Deus que pode curar e cura para a honra e glória dele, quando é para a honra e para a glória dele. E quando é o melhor para a pessoa, Deus cura. Deus salva. Deus liberta, irmãos. Deus consegue atingir a pessoa. Deus consegue levar vida onde não tem vida. Levar luz onde não tem luz. Quando você leva a palavra para essas pessoas, o Espírito Santo age, tem uma ação. A palavra diz que ela é eficaz para entrar onde você não consegue. Às vezes você fala alguma coisa para a pessoa da palavra e você, né, muitas vezes eu escuto assim, Benê, o Espírito Santo me incomodou, fui lá e falei, mas eu nem lembro direito o que eu falei, nem lembro por que eu falei. Quando a palavra diz que ela é como uma espada de 2 gumes, ela está dizendo que é uma faca que tem corte para os 2 lados. E é engraçado que eu já vivi isso, irmãos. Quando ela fala que ela pode penetrar na medula, quando você vai abater um boi, por exemplo, se você for com uma faca na medula para tentar atingir, ela não penetra. É muito difícil ela penetrar. O que o pessoal faz? Eles afiam a faca para os 2 lados. Fica tipo que nem uma lança. Essa faca colocada em cima da medula, quando bate, corta o nervo. O animal desmonta que nem um papel. Ele não morre na hora, mas ele desmonta que nem um papel, como se você tivesse cortado todos os membros dele. Cai em pé, assim. E olha que o efeito da palavra. Às vezes você vê um assassino, você vê uma pessoa no final da vida na cama, você vê uma pessoa que viveu errado a vida inteira. Aí você, incomodado pelo Espírito, chega nessa pessoa e diz que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus liberta, que tem um lugar especial. Sem julgar, você dá a palavra e o Espírito Santo age, irmãos. Com certeza, essa pessoa já ouviu isso muitas vezes, mas saindo da tua boca, naquele instante, no trabalhar de Deus, a pessoa muda. Você já parou para imaginar, mesmo sem poder falar, mesmo sem poder ter uma reação, e ela aceita Jesus Cristo como o seu único Senhor? Está salvo, irmãos. A beleza e a generosidade do Senhor, a graça dele. Quero contar uma história, né? Só para não perder o costume, irmãos, e para abençoar. Quando você ama uma pessoa, quando você se dedica a uma pessoa, quando você se entrega a uma pessoa, quando você perdoa uma pessoa. Tem gente que está falando assim, Benê, mas não é a primeira vez que ela faz isso. Benê, mas ela já fez muitas coisas comigo. Benê, não aguento mais. A palavra diz que é para você perdoar. 7 vezes 7? Não adianta fazer conta que não é o resultado que importa, irmãos. É perdoar. Mesmo porque você fez contas de quantas vezes você erra, de quantas vezes você precisa do perdão do Senhor. Não vai falar que você não erra, irmãos. Quem faz esse tipo de coisa é porque conhece a Deus. É porque busca conhecer as coisas de Deus. Quem conhece a Deus sabe falar de Deus. Sabe mostrar como é servir a Deus. Sabe dar testemunho de Deus. E essa história é de um menino na escola primária, criança ainda. E a professora,
Vocês sabem que isso não acontece em escola, né? Ninguém tentando mudar o pensamento da criança, tentando colocar que isso é como se fosse uma fantasia. Ninguém faz isso no Brasil, né? E a professora perguntou para ele: você fala tanto de Deus para uma criança? Você fala tanto de Deus? Me explica aí, como que é esse Deus? A criança pensou um pouco, lembrou do que a mãe tinha explicado, por isso que é bom explicar para as crianças. Você vê criança muito nova explicando coisas bem complexas e a gente acha que não pode. Explica, fala para ela que quando ela for perguntada, né, querer tirar um baratinho da cara da criança, ela vai saber se defender. E a professora perguntou: como que é esse Deus? Me explica aí como que é esse Deus. Você é tão novo, você não sabe nem falar sobre esse Deus. E ele lembrou que a mãe dele tinha explicado para ele. E ele explicou para a professora do jeitinho que a mãe explicou para ele, que ele entendeu. Ele disse assim: a professora conhece leite, né? O copo de leite que a mamãe prepara para mim? Conheço. Então, o meu Deus é assim. O meu Deus é açúcar que a minha mamãe coloca no leite e mexe. Quando ele está nas coisas que eu faço certo, o meu leite é doce. E quando ele não está, eu percebo que tem um amargo, que está faltando alguma coisa, não tem o mesmo sabor. Pergunta para vocês. Como que está o leite que vocês estão tomando, irmãos? Está docinho? Na escola, o seu leite está docinho? O comportamento com você quando você está longe dos seus pais? No seu trabalho, o leite tem o gosto agradável? As pessoas conseguem perceber que você é cristão? Na academia que você frequenta? Nos cursos que você faz? No seu dia a dia? Quando você tem a oportunidade, você experimenta de um leite doce? Ou você estraga tudo? Com o seu comportamento? Com a sua grosseria? Com a sua falta de amor? Benê, eu não sou perfeito. Ah, vá, sério, irmão, que isso aí não é perfeito? Sério mesmo? Sério que Deus não te trouxe aqui essa noite para tratar isso com você? Coisa simples, irmão. Um bom dia de manhã, a paz do Senhor, são coisas que a gente não consegue fazer, irmãos. São coisas que a gente vai atropelando. Nós vamos atropelando as coisas. Ao invés da gente mudar o nosso redor com o nosso comportamento, muitas vezes nós estamos sendo transformados pelo comportamento das outras pessoas. Isso não pode, irmãos. Você não pode ser igual às outras pessoas. Você tem que fazer a diferença. As pessoas têm que sentir algo diferente em você, algo bom. Tem que sentir o açúcar. Ô, Benê, mas Deus falou para ser sal da terra, você está falando que é açúcar. Calma, irmão, é só uma história o açúcar, tá? Amém, irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.